Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Mais uma vez, eu, aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus queridos, é dia de reflexão. Bem, meus irmãos, todos nós precisamos conhecer a Jesus. A última ordem de Jesus aos seus discípulos antes de subir ao céu foi de ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas do mundo. Então, este é um chamado para todos nós, cristãos, até que um dia Ele, Jesus, volte. E essa salvação não é exclusiva, não é somente para você e eu. Jesus veio para salvar pessoas de todas as nações, de todas as culturas e de todas as épocas. E Ele escolheu os seus discípulos para serem os primeiros mensageiros dessa notícia. E a ordem para ir e fazer discípulos por todas as nações não é apenas para pastores, evangelistas, missionários ou outros líderes consagrados. Não. Cada cristão tem um chamado para pregar o Evangelho na sua forma de viver, agir e falar, dando bom testemunho de Jesus. Você, meu amado, que ouve esta mensagem, pode participar do plano de Deus para a salvação do mundo. Algumas pessoas são chamadas para pregar o Evangelho em outras nações, em lugares distantes, enquanto que outras pessoas recebem o chamado para pregar em sua própria terra natal. Mas eu gostaria que vocês, meus amados, soubessem que, independente do local, a missão é pregar o Evangelho em todo lugar onde existem pessoas que não conhecem a Jesus. Por isso, meu querido, fique atento para descobrir a quem ou onde Deus quer que você pregue. Mesmo que você plante apenas uma pequena semente, saiba que Deus pode usar esta pequena semente para transformar uma vida. Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mesmo com toda a boa vontade do mundo, ninguém pode obrigar outra pessoa a aceitar
Jesus de verdade. Essa é uma escolha que cada pessoa precisa fazer sozinha. A função de quem prega é apenas apresentar a verdade da salvação e mostrar o amor de Jesus. O resto é única e exclusivamente entre Deus e a pessoa. E este entendimento nos torna mais humildes e nos dá mais segurança. Mesmo se você for o melhor pregador do mundo, saiba, meu querido, que somente Deus é capaz de convencer e mudar o coração da outra pessoa. E se você for péssimo com palavras, péssimo em se expressar, se atrapalha às vezes, saiba também, meu querido, que Deus, mesmo assim, pode usar você como um instrumento de salvação. O Evangelho nos desafia a fazermos uma escolha: aceitar ou rejeitar a Jesus. Quem crê e aceita recebe a salvação e a vida eterna, ficando livre de toda dor, todo peso, todo ressentimento, ficando livre de toda culpa e se aproximando cada vez mais de Deus. Mas existe também a possibilidade de rejeitar a mensagem. Apesar de muita gente decidir optar por não crer em Jesus, todos precisam ter a oportunidade de conhecer e aceitar a Jesus. É por isso que é de extrema importância nós compartilharmos o Evangelho. Em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, diz o seguinte: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Deus jamais nos deixará sozinhos na missão de pregar o Evangelho às outras pessoas, mas sim Ele nos dá força e poder para pregarmos a mensagem para o nosso próximo. Os primeiros discípulos viram todos os sinais e maravilhas que Jesus fez. E estes sinais confirmam a mensagem do Evangelho e mostram um pouco do poder de Deus aos novos fiéis. Deus faz milagres na vida daqueles que creem. Onde o Evangelho é pregado e crido verdadeiramente, coisas maravilhosas acontecem.
Algumas pessoas presenciarão, receberão milagres, outras expulsarão demônios e outras ainda receberão livramento de situações impossíveis. Mas estes citados anteriormente são apenas milagres secundários. Saiba, meu amado, que o maior milagre de todos é uma vida transformada por Jesus. Por isso, meu querido irmão, não tenha medo de pregar o Evangelho. Quando a oportunidade aparecer, batendo à sua porta, não hesite, simplesmente façam. E lembre-se que na hora que você mais precisar, Deus sempre estará aí com você, lhe dando forças, lhe erguendo. Compreenda, tenha esta certeza em sua mente e em seu coração. Bem, meus amados, eu me despeço por aqui. Que esta mensagem de hoje venha a edificar a sua vida, o seu dia e o seu coração. Que todos vocês tenham um dia abençoado pelo nosso Criador. E não se esqueçam de se inscreverem no canal Reflexões do Reino. Ativem as notificações, deixem o seu like, comentem, mas acima de tudo, como eu sempre peço aqui, compartilhem. Não deixem de compartilhar. Compartilhem o amor incondicional do nosso Senhor Jesus. No mundo onde a cegueira já dominou, onde todas as pessoas praticamente caminham para a escuridão, sem ter um caminho certo a seguir, nós, como cristãos, necessitamos propagar a mensagem, espalhar ao máximo de pessoas o Evangelho de Jesus. Devemos ser a luz onde existe a escuridão. Precisamos guiar as pessoas para o caminho de Deus, para o reino eterno, para a salvação eterna. Bem, que todos vocês sejam abençoados por esse Deus. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, meus queridos. Soldados do Senhor, esse é o momento de fazer missões enquanto ainda é tempo. As almas estão clamando, só se ouve gritos e lamentos. E a pergunta é: o que estamos fazendo?